Está hoje connosco na revista da imprensa o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Começamos naturalmente pela situação da Venezuela, Sim. os confrontos que se registaram este sábado nas fronteiras, tanto do lado do Brasil como da Colômbia. Hoje o público refere que Guaidó espera que o impacto político compense a perda da batalha pela ajuda. Vai ser assim? Pois, vamos ver. O que os jornais hoje refletem, e parece-me uma imagem lúcida daquilo que aconteceu ontem, é perdas e ganhas de ambos os lados. E temos duas declarações simbólicas de Nicolás Maduro e de Juan Guaidó. A de Nicolás Maduro é dizer: estou mais firme do que nunca, e essa é a posição que ele pode ter depois de os soldados terem evitado a entrada da ajuda humanitária oriunda dos Estados Unidos e através da Colômbia no interior da Venezuela. E depois a declaração de Juan Guaidó a dizer: a partir de hoje nada será como antes. A partir de hoje tudo pode mudar. E é a declaração exatamente assente nessa percepção de que, apesar da ajuda humanitária não ter conseguido entrar, que o simbolismo político desta mobilização de muitos milhares de venezuelanos pode agora ter repercussões, nomeadamente até porque, e aí Nicolás Maduro já deu um sinal nesse sentido, pode ser recusada a ajuda vinda dos Estados Unidos, e há aqui uma leitura política desta questão, mas ele aceita a ajuda vinda da União Europeia, debaixo desse guarda-chuva da Organização das Nações Unidas. E, portanto, por isso Guaidó pode dizer: Nicolás Maduro teve que ceder, vai agora finalmente aceitar a ajuda humanitária. Se isso, como tu dizias, tem ou não tem consequências, pelo menos a curto prazo, é o que veremos. Agora, parece-me mais do que evidente de que a necessidade desta ajuda é real e Nicolás Maduro não pode continuar a ser absolutamente inflexível apenas por razões políticas de contestação à oposição liderada por Guaidó. E neste momento, Ricardo, qual deve ser o papel da comunidade internacional? Continuar a fazer esta pressão, continuar a tentar pelo menos dois aspectos que são aqui importantes. O primeiro é essa entrada rápida, urgente da ajuda humanitária, venha ela da União Europeia, venha ela da Rússia. A Rússia já enviou também ajuda humanitária para a Venezuela, que Nicolás Maduro diz querer aceitar. Muito bem, venha ela de onde vier, é muito importante que pessoas que não têm medicamentos, que pessoas que não têm alimentos, possam ter uma qualidade de vida superior àquela que têm neste momento. Segundo aspecto, a pressão para eleições. Essas eleições são necessárias. E, curiosamente, e os jornais hoje também o dizem, Nicolás Maduro está agora a utilizar essa técnica para atirar contra Guaidó. Dizer: muito bem, Guaidó autoproclamou-se presidente interino, então ele agora que convoque eleições. Claro que Juan Guaidó não pode convocar agora eleições porque não há minimamente condições para essas eleições. Agora, a verdade é que ele fica numa posição embaraçosa porque ele autoproclamou-se presidente interino exatamente com essa missão. Ele disse que não queria ser presidente, ele queria era ter um mandato para poder regularizar uma situação que em maio, segundo a sua perspectiva, não ficou minimamente legalizada. Isto é, considerando que essas eleições de maio não são válidas. Ora, ele tem que ter aqui também agora alguma agilidade para lidar com esta pressão que o próprio Nicolás Maduro lhe coloca para a marcação dessas eleições. Nicolás Maduro anunciou também o fim das relações com a Colômbia. Que consequências pode ter este anúncio, uma vez que há muitos venezuelanos no país, na Colômbia? Sim, ele está a isolar-se. Basicamente está agora a cortar relações com a Colômbia, a fazer críticas muito duras ao Brasil. Isto é, aqueles países que estavam ali em fronteira estão agora a ser rejeitados por Maduro. Porque ele também percebe que essas são plataformas de ajuda para a Venezuela que ele neste momento quer rejeitar. E mais, e aí veremos se ele tem ou não tem razão, ele diz é que muitas desta estratégia de tentar ajudar a Venezuela tem por detrás uma intenção de uma intervenção militar, nomeadamente por parte dos Estados Unidos. E aí Donald Trump tem sido muito ambíguo, disse que todas as opções estão em cima da mesa, sem querer dizer que os Estados Unidos estão a preparar uma intervenção militar, mas nunca excluiu essa hipótese. E o próprio vice-presidente Mike Pence também já o disse por várias vezes. E apareceram já indícios de que os Estados Unidos poderão estar a reforçar o seu poderio militar exatamente na Colômbia. E por isso Nicolás Maduro tenta agora, o mais possível, fechar estas fronteiras, ter argumentos para fechar estas fronteiras, exatamente temendo essa intervenção militar. Porque Nicolás Maduro tem dois grandes trunfos.
continua a ter o trunfo dos militares, e os jornais dizem que ontem, por exemplo, apesar do apelo de Juan Guaidó para que os soldados mudassem de posição, apenas houve 23 deserções, é muito pouco num exército tão numeroso como o da Venezuela. E depois tem um outro problema, que é o das milícias populares. A verdade é que não são apenas os militares que têm armas, também uma parte importante da população foi armada, ainda no tempo do Hugo Chávez e agora com Nicolás Maduro, e por isso, mesmo que eventualmente o exército se começasse a dividir entre as duas fações, a verdade é que Nicolás Maduro continua a ter um apoio muito importante nessas milícias populares que parecem estar completamente ao seu lado. Ricardo, falamos agora do caso do colapso do BES, é o destaque da capa do Correio da Manhã. Isto porque Ricardo Salgado acusa Pedro Passos Coelho de ter afundado o Banco Espírito Santo. O ex-primeiro-ministro, segundo diz Ricardo Salgado, fez declarações com consequências muito negativas para o banco. Essas declarações existem e elas são inegáveis. Em julho de 2014, Pedro Passos Coelho veio dizer que tudo faria para que a Caixa Geral de Depósitos, o Banco do Estado, não apoiasse o financiamento do Banco Espírito Santo, considerando que o Banco Espírito Santo não tinha, na altura, a possibilidade de ser ajudado pela Caixa Geral de Depósitos. Ora, Ricardo Salgado, em sua defesa, aproveita agora essas declarações e diz: eu não ponho em causa o mérito político dessas declarações, e mal seria que o fizesse, mas diz: eu ponho em causa, juridicamente, as consequências dessas declarações. E Ricardo Salgado diz que invoca esses dados entre 19 de junho e 30 de junho, portanto, logo a seguir às declarações, ou durante essas declarações foram 24 de junho. Ora, entre 19 de junho e 30 de junho, as ações do BES caíram 34%. E houve fuga de depósitos também, não é? Exatamente. E a partir daí houve a fuga de dinheiro e a partir daí foi o descalabro total do Banco Espírito Santo. O que me parece aqui um bocado difícil de aceitar é esta imputação apenas a declarações políticas que, como ele próprio reconhece, eram também legítimas. Estamos a falar de dinheiro dos contribuintes. Basicamente, o que Pedro Passos Coelho disse é: o dinheiro dos contribuintes não pode servir para continuar a ajudar um banco que não tem condições de ser ajudado. Basicamente, Ricardo Salgado está a fazer aquilo que um mau dançarino faz quando diz que é o chão que está inclinado. Isto é, estava a tentar culpar uma situação política para aquilo que, e os dados têm surgido muitas vezes, era clara incompetência, para não dizer pior, por parte dos banqueiros que estavam à frente do Banco Espírito Santo, começando por ele, que era o principal responsável. Destacamos ainda o referendo à Constituição de Cuba, isto porque os cubanos são chamados a votar um documento que reconhece a propriedade de privados, mas mantém um partido único. Isto foi um processo muito interessante. Começou já o ano passado, 2018. Durante 2 meses a população foi chamada a pronunciar-se sobre as alterações à Constituição, uma Constituição de cunho comunista, perfeitamente. Durante essa discussão, que durou 2 meses, milhares e milhares de cubanos tiveram a possibilidade de dar a sua opinião sobre as mais diferentes matérias e chegou-se a um documento que, entretanto, foi levado ao Parlamento cubano com uma série de alterações. Curiosamente, algumas dessas alterações que tinham sido propostas pelas próprias pessoas recuaram. Havia a hipótese de retirar a palavra comunismo como objeto final da evolução da sociedade cubana. Isso depois, curiosamente, foi dissimulado nesta versão final, mas ainda assim há aqui alterações que são significativas. A primeira delas é o reconhecimento da propriedade privada. Em Cuba, a propriedade privada estava completamente proibida como modelo de organização económica. Agora já se admite que cooperativas que grupos de pessoas possam organizar em cooperativa para deter também essa propriedade privada e funcionar num mecanismo de Estado. Depois, aceitou-se como válida a ajuda, ou melhor, o investimento económico estrangeiro. Era outra coisa que era absolutamente também proibida em Cuba. E depois coisas que nos parecem um bocadinho mais estranhas, até o reconhecimento da internet. A internet está aí, agora pelo menos a Constituição cubana não a rejeita completamente. Ainda assim, mantêm-se aspectos cruciais da política cubana. O partido único, ou seja, mesmo a oposição não se pode organizar em partidos políticos. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ficou ali num limbo, numa declaração um bocadinho ambígua, mas que abre um bocadinho as portas para uma evolução nesse sentido, mas não totalmente.
naturalmente, e depois o facto de a economia ter que continuar a ser uma economia planeada, isto é, completamente controlada pelo Estado. E mesmo que haja esse investimento estrangeiro, mesmo que haja essa propriedade privada, é o Estado e apenas o Estado quem tem o controle económico da sociedade. Portanto, pequenas mudanças que dão sinal de que Cuba está a tentar transitar para um outro modelo, mas mudanças ainda assim muito lentas e um processo que certamente vai demorar ainda muito tempo. Muito bem. Ricardo, obrigada. Obrigado.